Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Hoje o nosso programa é da Associação Paulista dos Magistrados e o nosso entrevistado, o seu presidente, Dr. Jaime Martins de Oliveira Neto. Voltamos já já. Pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Hoje, diretamente da APAMAGES, Associação Paulista dos Magistrados. E nosso entrevistado, o presidente da APAMAGES, Dr. Jaime Martins de Oliveira Neto. Tudo bem, doutor Jaime? Tudo bom, agradeço aí a oportunidade de falar com os servidores. Doutor Jaime é juiz titular da 13ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo. Nasceu em Monte Aprazível, São Paulo, formou-se em Direito nas Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU, em 1990. Em 2001, obteve o grau de mestre em Direito pela PUC, Pontifícia Universidade Católica, onde atualmente é doutorando. Foi idealizador, fundador e presidiu o IPAM, Instituto Paulista de Magistrados, entidade voltada ao estudo do direito interno e internacional. E foi o primeiro juiz de primeira instância a assumir a presidência da APAMAGES, cargo que tradicionalmente era ocupado por magistrados de segunda instância e desembargadores. Foi reeleito agora, em 2015, para o biênio 2016-2017. E aí, presidente, como foi essa mudança de um juiz de primeira instância a assumir a Associação Paulista dos Magistrados? O processo foi tranquilo, até porque o primeiro candidato de primeira instância que surgiu na APAMAGES é hoje o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Dr. Paulo Dimas, de Beles Mascaretti. Paulo Dimas foi aquele que deu início à trajetória de se colocar nas disputas da associação um juiz de primeiro grau. Ele concorreu, acabou sendo eleito presidente da APAMAGES já na condição de desembargador. Ele, como juiz de primeiro grau, ele não foi eleito. Quando desembargador, ele acabou, então, presidindo a APAMAGES. Hoje, agora, pelos próximos 2 anos, é o nosso presidente. Então, o que aconteceu conosco aqui, quando nós ganhamos, e agora o primeiro juiz a presidir a APAMAGES, na verdade, nós colhemos os frutos daquela semeadura do Paulo Dimas lá atrás, né? Tivemos outros candidatos, bons candidatos que disputaram a APAMAGES, mas havia uma cultura ainda no estado de São Paulo que resistia. Mas o processo foi tranquilo, tivemos uma primeira gestão também muito tranquila, e acabamos até sendo reeleitos numa chapa única, sem concorrente, portanto, e hoje já não se coloca, essa questão já não tem mais a importância que teve, porque já se entendeu aqui também no estado de São Paulo que tanto um juiz quanto um desembargador, todos eles estão habilitados a dirigir a associação. Quer dizer, não é o momento dele na carreira que faz a liderança ou que faz a boa condição. Nós vamos, com certeza, para o futuro, nós vamos ter bons presidentes de primeiro grau, alguns não tão bons, como pode ter ocorrido com os de segundo grau. Isso é natural no processo. O interessante é que naquele mesmo momento também a Associação dos Magistrados do Brasil, pela primeira vez também, né? Não. São Paulo é um dos, se não o último, um dos últimos estados a acolher um juiz de primeiro grau, a eleger, né, um juiz de primeiro grau para a associação. Na MB esse processo é bem mais antigo, se eu não me engano talvez o primeiro foi de Santa Catarina,
ou do Rio Grande do Sul. Acho que foi o Cadico, o primeiro presidente de primeiro grau. Não estou bem certo dessa... E agora é lá do Sul também. Agora é de novo lá do Rio Grande do Sul, o nosso presidente João Ricardo, também de primeiro grau. Então na AMB esse processo já vinha ocorrendo. Nos outros estados da federação há muito mais tempo, alguns há mais de 10, 15 anos. São Paulo é que não tinha essa tradição. Eu cheguei a disputar uma eleição em 2007 também, não fui eleito naquela ocasião, mas São Paulo resistiu um pouco mais a essa ideia. Mas hoje, graças a Deus, isso foi superado e nós trabalhamos muito para manter a magistratura unida, como eu disse, deixando essa questão que foi importante num determinado momento, mas já não tem agora essa dimensão, deixando bem claro que não importa se é de primeiro grau ou se é de segundo grau, o que importa é aquele que naquele momento se apresente em melhores condições para dirigir a associação. A relação da APAMAGES com o Tribunal de Justiça? No meu mandato, meu primeiro mandato, tive um conselho, era o presidente do tribunal, o doutor Nalini, um conselho superior que nós tivemos excelente relacionamento. A APAMAGES, desde a primeira reunião que eu fiz com o então presidente Nalini, nós colocamos muito claramente que iríamos trabalhar com toda a lealdade, mas defendendo aquelas posições que eram as posições institucionais e que eram até por isso que a gente tinha sido eleito. O presidente Nalini entendeu, nós tivemos assim momentos de maior ou menor tensão durante a gestão, o que era natural, porque ele preside o tribunal, ele presidia o tribunal, ele era o presidente, portanto, com outras responsabilidades, diferentes das minhas. Mas foi muito tranquilo, não só com ele, mas com todo o conselho. A APAMAGES também não pediu, não faz pleitos despropositados ou absurdos, nós sempre fundamentamos muito aquilo que estamos buscando e tivemos muito sucesso. A relação foi boa, naquilo que não foi possível ter sucesso também, mas foi uma relação muito boa. Com Paulo Dimas também é o nosso atual presidente, nós ainda vamos ter com ele uma reunião para apresentar aquilo que está em tramitação ali, que são os pleitos da magistratura junto ao tribunal, o que a gente pode fazer para melhorar. A APAMAGES sempre se coloca também, como creio os servidores, numa posição de parceria com o tribunal, porque nós queremos melhorar a instituição. Então a APAMAGES vai também, com o atual conselho, hoje sob o comando do presidente Paulo Dimas, agir da mesma forma. Uma vantagem, né? O Paulo presidiu a associação há pouco tempo, saiu há pouco tempo da APAMAGES. E o Paulo, além de ter presidido a APAMAGES, ele passou praticamente toda a vida dele no movimento associativo. Ele sempre foi ligado, mesmo depois que ele saiu da APAMAGES, um dos poucos presidentes que frequenta as assembleias da associação, frequenta as reuniões da associação, inclusive teve no evento que nós fizemos de aposentados, quer dizer, ele sempre prestigiou e ele, portanto, compreende o que se faz aqui, sabe muito bem e está muito ligado à magistratura, como está ligado aos servidores. Então nós temos muitas esperanças aí também de continuar mantendo esse bom relacionamento e, mais do que isso, aprimorando esse relacionamento. O que ganha é o Poder Judiciário como um todo, né? Sem dúvida. Especialmente o cidadão. Sem dúvida. Que precisa do Judiciário. O que a gente quer, de maneira geral, é melhorar a nossa instituição, né? A gente tem consciência das dificuldades, da morosidade, dos problemas materiais, dos problemas dos servidores, das dificuldades, do desgaste, do estresse. Eu fui servidor público por 8 anos, do extinto primeiro Tribunal de Alçada. Então a gente sabe bem, conheço bem como é a minha irmã é oficial de justiça, quer dizer, eu tenho uma prima também que é servidora pública, então nós sabemos bem o que sofrem juízes e servidores. E o nosso sofrimento, de alguma maneira, atinge o cidadão, porque se a gente não está bem e não consegue desenvolver bem, o processo não anda direito. Então levar isso para o tribunal, somar com o tribunal é o que nós temos feito. E esses 2 primeiros anos na APAMAGES, nós também procuramos uma aproximação com os servidores, fizemos algumas lutas conjuntas na Assembleia, alguns projetos importantes, né? E temos muitos outros para continuar fazendo. Então, eu tenho a impressão que vai ser um momento importante. Com certeza. Falando, já que estamos aí em eleições, nós temos 2 PECs correndo na Câmara, né? Uma que estende a
todos os juízes o direito de voto na eleição do comando do Tribunal de Justiça, e outra que inclui funcionários também. O que o senhor pensa disso? Como é que a Pamages examina isso? Então, a que diz respeito aos magistrados é um pleito antigo da associação, não foi nós que criamos, a gente apenas defende essa bandeira, mas é uma bandeira que tem mais ou menos 20 anos, ela surgiu há mais ou menos 20 anos, sob o argumento de que os juízes todos, sejam eles de primeiro ou segundo grau, quem dirige o Poder Judiciário é a magistratura. Mas o entendimento tem sido restrito de que ao termo tribunal, que daria apenas ao tribunal o direito de eleger o seu presidente, portanto de conduzir. O entendimento do associativismo é um pouco mais alargado, para entender que toda a magistratura compõe o tribunal, e até por esse motivo foi feito um pleito administrativo para a mudança dos regimentos internos. As associações sustentam que não há necessidade de uma PEC para que os juízes pudessem voltar. Então, esse pleito foi levado ao tribunal para que houvesse alteração dos regimentos internos. Parece que 2 tribunais acolheram já essa modificação, e um Tribunal do Trabalho e um Tribunal da Justiça Estadual. Então isso deve ocorrer no Rio de Janeiro por um voto na primeira votação que ocorreu lá no Rio, por um voto também não passou. Então, no que diz respeito à magistratura, sob esse fundamento, é que se tem defendido isso. A PEC dos funcionários eu não li ainda, mas eu sei que estava, acho que com Vicentim, não sei se a última vez que eu conversei estava com ele, eu não tive acesso ainda, e participei de uma audiência pública no Congresso onde esse assunto foi discutido. Então, na magistratura, nós não ainda abrimos essa discussão para ver como é que a magistratura vai receber essa proposta. E o que a gente deve fazer agora em breve, colocando o tema em pauta para saber qual vai ser a posição da nossa associação e das outras associações com relação a esse tema. Vejo como mais polêmico por conta até do fundamento, né? Porque esse, como eu disse, o fundamento do que diz respeito à magistratura é esse que eu me referi dos juízes integrarem a própria noção do poder estatal, né? Que é diferente no caso do fundamento dos servidores. Mas esses são temas que terão de ser bem discutidos, porque diz com o avanço da nossa instituição. O judiciário brasileiro é sempre colocado como muito deficitário em relação ao serviço que presta ao cidadão. Por quê? Fundamentalmente por falta de recursos, né? Nós percebemos isso, os servidores sabem disso também. O judiciário é um poder independente apenas de fachada, né, na Constituição. Nós não temos recursos próprios, nem as custas do judiciário retornam integralmente para o judiciário, o que é um despropósito. Então, sem que essa independência financeira ocorra, vai ser difícil de se estabelecer uma política de longo prazo. O judiciário precisa de planejamento. Como você faz planejamento se você não sabe que recurso você vai ter e você não tem nem como dimensionar esses recursos? Então, a cada ano, você tem que sentar com os seus governadores nos estados para discutir o seu orçamento. E, dessa forma, o judiciário consegue se planejar por um ano. E isso, para a administração pública, é um desastre. Você precisa de um planejamento de longo, de médio e de curto prazo. Então, se você não melhorar os recursos e não tiver a dimensão daquilo que você vai ter nos próximos anos, você não consegue estabelecer uma política para servidores, estabelecer uma política para a magistratura, estabelecer uma política de gestão, de administração, de priorização daquelas situações mais dramáticas do Estado, onde você tem prédios que precisam ser construídos, alguns reformados, onde falta funcionário, onde tem excesso, então é muito difícil. Então, então não tenho dinheiro. Então, a pergunta que você me fez coloca muito claramente qual é o problema. O problema maior é esse. Agora, sem o recurso, como é que a gente faz? Então, se a realidade é essa, não tem o recurso, aí nós temos que, na minha visão, reunir todos os interessados, e os interessados são desde os internos, magistratura,
servidores, até aqueles que lidam mais diretamente, são as outras carreiras jurídicas, e se estabelecer um planejamento que seja pelo menos algo consensual para dar as prioridades. Porque nem tudo que é prioridade para o servidor é prioridade para o advogado, e é prioridade para a parte, e é prioridade para a defensoria, ou para a procuradoria, ou para a magistratura. Mas se não estiverem todos sentados, se estabelecendo aquilo que pelo menos se consegue construir em nível de consenso, para que o judiciário comece a caminhar, nós precisamos discutir, nós precisamos aumentar mais o número de servidores, precisamos aumentar mais o número de juízes, ou a política vai por outro caminho, porque eu acho que nós não teremos mais recursos e nem meios para ficar fazendo concursos sistemáticos, aumentando e inchando a nossa estrutura administrativa, porque não vai ter dinheiro para pagar isso. Então, como é que nós vamos fazer? Agora, todo ano o tribunal prepara um orçamento e encaminha para o governador, e o corte existe antes de chegar na Assembleia. Nos parece que o ideal era que a Assembleia sim trabalhasse o corte, e não já o Executivo mandando para a Assembleia com corte assustador em se tratando do Tribunal de São Paulo. Como fazer com isso? O tribunal acaba, de certa forma, aceitando este corte. Tenta depois acrescentar alguma coisa com os deputados, mas já com o corte feito. Não seria o caso do tribunal e a PAMAGES também trabalhar nessa questão, que o corte deveria acontecer na Assembleia e não no Executivo? Teria que ser na Assembleia, que é a casa que tem competência, do ponto de vista constitucional, né, falando competência, para fazer essa discussão. Então a discussão deveria ocorrer lá na Casa Legislativa. Mas a nossa estrutura, o nosso sistema político não é assim. Quer dizer, teoricamente ele é construído com 3 poderes independentes, onde a Casa Legislativa deveria discutir, mas a prática nós sabemos que quem decide tudo é o governador, a Casa Civil do governador, é ela que vai construir o orçamento do ano e vai impor isso à Assembleia, que vai aceitar, porque é a base do governador, e isso não acontece, estou falando de São Paulo, isso acontece em qualquer estado. Em geral, a base do governador garante aquela definição, então ele constrói aquele orçamento. O judiciário tem aceitado isso, mas eu penso que está chegando a hora de se mudar essa relação. Não é possível que o judiciário mantenha essa subserviência, mantenha esta postura de sistematicamente aceitar cortes em seu orçamento sem a menor possibilidade de você construir uma outra relação para aquele ano que você vai dar início. Então entra presidente, sai presidente no tribunal, nós temos essa realidade em São Paulo e no Brasil, a exceção talvez do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, quando conseguiu que o governador sensibilizado transferisse as custas integrais para o Poder Judiciário, o Rio de Janeiro teve um destaque extraordinário em matéria de administração e gestão. Por quê? Porque passou a ter recursos, passou a gerir esses recursos a ponto de emprestar dinheiro para o governo do Estado. A ponto de emprestar dinheiro para o governo do Estado. Então, sem que nós alteremos essa relação, poderia sensibilizar o governador ou os governadores de que o judiciário precisa de construir. E, ao mesmo tempo, o judiciário precisa também apresentar ao governador um planejamento. Não é? Olha, nós vamos aqui, precisamos de tanto para fazer isso, isso e isso, e fazer aquilo que precisa ser feito. Por isso que eu disse, desde há pouco aqui, que nós precisávamos construir em consenso, chamando o TJ, as associações de servidores, a classe também dos advogados, porque todos têm interesse que o judiciário, um dos maiores defensores de um orçamento da autonomia financeira do judiciário é a própria classe dos advogados, porque querem um judiciário melhor aparelhado, porque sabe que melhor aparelhado as coisas vão funcionar melhor. E eles dependem de um judiciário funcionando para a própria sobrevivência. Eles vivem disso, eles são profissionais da área jurídica que dependem de um judiciário funcionando. Né? Então, como é que nós vamos obter isso? Mudando essa relação. O judiciário vem seguindo assim. Em alguns estados, nós tivemos notícia de até ações que foram propostas exigindo a manutenção do orçamento enviado pelo judiciário, ou que aquela discussão se dê de uma outra forma. Então tudo isso pode acontecer aqui em São Paulo ou em qualquer lugar, mas penso que o melhor seria construir
um consenso. Eu sou muito da via consensual, quer dizer, eu acho que o embate ele dá quando não tem mais solução. Eu acho que, se possível, se deve construir por consenso uma nova relação entre o Poder Judiciário, o Executivo e o Legislativo. O Judiciário tem que estar mais presente na Assembleia, mais presente com o governador, mas tem que exigir, tem que trabalhar, defender a sua independência, a sua autonomia enquanto poder. Os servidores do Judiciário fizeram um trabalho ainda no Dr. Sartori, depois com o Dr. Nalini. Nós aprovamos um novo plano de cargos e carreira no Tribunal de Justiça. E no novo plano de cargos e carreira do Tribunal nós tínhamos duas coisas importantes. Uma que era ter a escola dos servidores. E uma segunda que era o Instituto de Remoção dos Servidores. Lógico, os servidores moravam em Santo Amaro, trabalhavam em Santana. Moravam na Zona Leste, trabalhavam na Zona Oeste. Então, o Instituto de Remoção era permitir, né, ter a possibilidade de, tendo vagas, ele se transferir. No final da presidência agora do Dr. Nalini, em razão de reclamações de juízes, ele suspendeu para novo estudo no Instituto de Remoção. É evidente que os servidores vão brigar pelo instituto que está lá. Até porque me parece que em algumas comarcas ou em algumas varas havia um esvaziamento, muita gente querendo sair da vara. E aí não é só a questão de querer se transferir em razão de moradia. Eu acho que o ambiente na vara ou na comarca parece que não era muito... não ajudava o servidor a se organizar como uma equipe. Como é que funciona isso? Como é que a escola da magistratura ajuda nisso, nessa organização de equipes? Ajuda. Eu acho que, primeiro, a escola de servidores é fundamental, né? Como a escola da magistratura é fundamental, e é fundamental para que a gente consiga desenvolver esses planejamentos. Eu acho que muito mais do que até dar cursos de processo civil, processo penal, penal, constitucional, e durante muito tempo a gente focou nisso, o trabalho dessas escolas. É importante você dar formação jurídica, mas a discussão da formação, de planejamentos de gestão, de técnicas de gestão, de conhecimentos dessa administração e de criar essas mesas de debates, elas seriam fundamentais. Isso ainda é mais incipiente, pelo menos na nossa escola e na Escola Nacional da Magistratura. Se discute, mas ainda eu vejo... Os servidores pouco, também. Né? Você discute pouco esse assunto. Conhecer, por exemplo, nós não conhecemos o judiciário, talvez nós que estejamos mais na vida associativa, um pouco mais, mas ainda não o suficiente para nos colocar em grandes discussões da administração da justiça. Mas cursos de administração da justiça e abrir para, olha, como é que está a justiça no Estado hoje, como é que estão alocados os servidores, aonde eles estão. Então, até para discutir a remoção, porque, lógico, eu acho importante a remoção, porque um servidor que trabalha perto de casa, mais satisfeito, é fundamental, como para o juiz, como para qualquer pessoa. Você trabalhar mais próximo da tua residência, num caso como São Paulo, você não tem que enfrentar uma hora e meia para chegar no trabalho e outra hora e meia para voltar, isso é fonte inesgotável de descontentamento, de estresse e de briga, né? Vai ficar mal-humorado no trabalho, vai ficar mal-humorado em casa, vai adoecer, isso é certo. Agora, como é que você faz isso? Você não pode, do meu ponto de vista, simplesmente também abrir e você tira todo mundo de um lugar aqui, porque alguns lugares, nós sabemos, são melhores para trabalhar, né, do que outros. Nós temos, isso eu digo até olhando para a magistratura, nós temos fóruns regionais excelentes, disputadíssimos, e outros que ninguém quer ir para lá. Né? Por quê? Ou porque é longe, ou porque é muito ruim, tem um volume muito grande de trabalho. Mas você precisa reestruturar isso daí, porque não é razoável, nem para um juiz, nem para o servidor, um trabalhar numa vara com 20 mil e o outro trabalhar numa com 1.000. Então alguma coisa está errada. Numa empresa isso não aconteceria jamais, porque com certeza a direção da empresa, peraí, olha, está sobrando gente aqui, vai para lá, vou distribuir esse processo daqui para cá, porque ou aqui não está funcionando bem, mas alguma coisa está errada. No judiciário, isso, para detectar são 10 anos,
para tomar iniciativa São Mais 10 para começar a fazer São Mais 10. Então você não vai conseguir fazer. Então, a não ser que todos queiram fazer. E para isso eu tenho que mostrar para as pessoas o que está acontecendo, tenho que chamar o servidor. Não adianta, olha, não vou convencer o GOS sobre remoção se eu não sentar com ele e mostrar para ele, olha, essa é a realidade. Como é que nós vamos resolver? E ter humildade de sentar e dizer, gente, a solução é para todos, é conjunto. É lógico que o servidor e seus líderes associativos vão sempre ter aquela visão do líder, mas por isso que é bom ele sentar com o outro, porque o outro tem a visão do advogado, o outro vai ter a visão do Ministério Público, a visão do juiz, e ali você vai construindo um consenso que permita tomar alguma medida. Mas a escola é fundamental, mas deve focar na gestão. Se a gente quiser, daqui 10 anos, estar numa situação melhor do que hoje. Doutor Jaime, os últimos 30 segundos para o senhor. Eu quero agradecer muito essa oportunidade de conversar, colocar à disposição e dizer que a Associação Paulista dos Magistrados, a APAMARS, está à disposição para trabalhar, eu falei muito aqui de diálogo e consenso, e nós estamos aqui para o diálogo, para o consenso e para construir um judiciário melhor aqui no estado de São Paulo. Então, gostaria muito de fazer parte dessa equipe de servidores da federação e de todos aqueles que encontrarem na APAMARS uma oportunidade de somar esforços para melhorar o Poder Judiciário. A APAMARS está à disposição dos servidores para a gente construir esse judiciário que a gente tanto deseja. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa feito para você, servidor público, para você, cidadão. Até o próximo programa.